pessoal, boa noite. A gente vai dar uns minutinhos aí para as pessoas irem chegando e logo logo a gente começa, daqui a 2 minutos. Ei, Paula. Da Prefeitura de Belo Horizonte e da Fundação Municipal de Cultura, em parceria com o CIRC. Meu nome é Paula Quimo, sou pesquisadora e produtora de cinema e estou aqui para apresentar esse bate-papo, que abordará difusão audiovisual, cinema antirracista e ações de cineclubismo, bem como comentários sobre os curtas-metragens Menino Pássaro, Semeador Urbano, Alma Bandida e Aos de Ontem, Aos de Sempre. Participarão da live Cardes Amâncio, Cardes, olá, Olá, boa coordenador noite. e curador do Festival do Filme Insurgente e integrante do Espaço Comum Luiz Estrela. E sou convidada a atriz Lívia Agra, do filme Aos de Ontem, Aos de Sempre. A live está sendo transmitida pelo YouTube da Fundação Municipal de Cultura, Facebook e Instagram do Circuito Municipal de Cultura. É isso. Boa live e, se puder, fique em casa. Obrigado, Paula. Bom, a Lívia Agra está chegando, só mais um minutinho. Lívia está chegando na área, Lívia Agra, diretamente de Juazeiro do Norte. Estou adicionando ela aqui na conversa. Olá, Lívia. Oi, boa noite. Tudo bom? Joia. Bem-vinda. Toda a equipe fica muito feliz em participar, né? Nesse momento caótico que a gente está passando. Poder entreter um pouquinho, né? Sim, importante criar formas, né, de a gente se encontrar nesse momento e preservando ao máximo a nossa integridade das demais pessoas. E vamos lá para uma conversa interessante Vamos, sobre cinema agora. Eu gostaria de vamos. agradecer ao Circuito Municipal de Cultura, Secretaria e Fundação Municipal de Cultura pelo convite, para que eu indicasse alguns cursos do Circuito em casa. Tanto essa curadoria, essa live de hoje, elas são contrapartidas do 8º Cinecipó, Festival do Filme Urgente, que foi incentivado através da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. São eles o Menino Pássaro, do Diogo Leite, e Aos de Ontem, Aos de Sempre, de Elvis Pinheiro, Jair do Cândido, Larissa Rafaela, Raquel Moraes, Ravi Carvalho e da Lívia Agra, que está aqui com a gente hoje. Os filmes ficam disponíveis até amanhã no canal do YouTube da Fundação Municipal de Cultura. E na sequência, quando eles saírem de cartaz, vão entrar Alma Bandida, do Marco Antônio, o realizador lá de Cordesburgo, interior de Minas, e o Semeador Urbano, que é um curta que eu rodei aqui em Belo Horizonte, alguns anos atrás. Bom, a Lívia Agra é atriz, produtora e co-diretora do Aos de Ontem, Aos de Sempre. Muito obrigado, Lívia, por participar dessa conversa e por ter enviado o filme para a gente também, cedido direitos de exibição aqui no Curta Cinema.
Eu que agradeço, né? Como eu disse, fico toda feliz, né? Poder participar mais uma vez desses encontros. Maravilha. Eu gostaria de começar a nossa conversa falando um pouquinho sobre difusão audiovisual independente, principalmente sobre os cineclubes, que eles cumprem um papel importante, né, na democratização do acesso aos filmes. Aqui em Belo Horizonte, a gente tem iniciativas importantes nesse sentido, como cineclubes ligados às escolas, sindicatos, cinemas, centros culturais, e a maioria dos projetos é levado adiante pela paixão, né, das pessoas pela arte, pelo cinema, por essa movimentação das obras, o contato com o público. E eu acho que eles são muito importantes, tiveram um papel muito importante na formação de diversos cineastas, né? Se a gente pegar na época do cinema novo, e antes disso também, e décadas depois, antes do VHS, né, o cineclube é a principal forma de você ter acesso a filmes que não estavam nas salas de cinema, né? Isso. Então, hoje, apesar da gente ter muito streaming, muito filme na internet e tal, ele ainda propicia o acesso a títulos mais raros, muitas vezes, e principalmente eles dão uma possibilidade de uma conversa, né, entre o De público, os verdade. realizadores. Uhum. E principalmente agora que os cinemas de rua, aqui em Belo Horizonte, praticamente todos fecharam, né? A gente só tem um funcionando, basicamente. Ou dois, o Aqui Centro em Quatro, acho que vai Juazeiro a gente voltar. tem. Fala um pouquinho como é que está em Juazeiro a questão dos cinemas de rua. Assim, aqui a produção independente eu ainda acho um pouco tímida, né? E eu acho que é bem por causa da questão de formação, né? A gente tem poucos cursos de formação aqui. Na verdade, esse curso que eu participei em 2018, do tempo que eu moro aqui no Juazeiro, né? São 9 anos que eu moro aqui, é, eu acho que foi o único que eu vi, assim, bem fortes, né? Tem um cineclube que é Cineclube em Rede, que é do pessoal do Coletivo Camaradas da Universidade Federal do Cariri. E tem outro muito importante que é a Sétima de Cinema, o Grupo Sétima de Cinema, que inclusive 3 membros da nossa equipe, né? Eles fazem parte da Sétima, né? Que é o Elvis Pinheiro, o Ravi e a Raquel. A Sétima, ela promove o Festival Varilux de cinema francês aqui, né? Uhum. Promove a Mostra 1 e também tem o Cine Café, que assim, faça sol ou faça chuva, Elvis Pinheiro está lá todos os sábados para exibir os filmes, né? E é bem isso que você falou, são filmes que a gente não vê em salas comerciais, né? E que eles estão ali para difundir essas obras-primas e principalmente para debater, né? Eu acho maravilhoso o trabalho do Elvis e do Cine Café, porque é, apesar de não ser uma sala comercial, as salas aos sábados estão sempre lotadas, né? Tem sempre muita gente. E após as exibições, o pessoal fica para debater o filme. Eles realmente têm interesse, né? Isso é muito importante. E assim, o nosso filme aqui, a gente exibiu primeiro no Festival de Cinema Cariri, que era um festival organizado por, por alunos de uma escola técnica e se eu não me engano, só aconteceram 2 edições, né? Esse ano não aconteceu mais, né? Não sei porquê, mas muito provavelmente questão de verba, né? Esse desaparecimento da cultura e do cinema. E depois a gente exibiu em algumas salas de aulas também, né? Em mostra de direitos humanos na Universidade Federal do Cariri. Participamos de uma palestra na universidade sobre justamente difusão e produção
do audiovisual aqui na região. Exibimos também no Festival de Palmácia e Fortaleza também, algumas mostras. Eu sou esquecida, viu? Eu esqueço o nome das mostras. E, por último, agora em dezembro, a gente exibiu no Festival de Cinema de Iguatu, que também era um festival que tinha dado um tempo e que retornou ano passado. E, assim, a gente ficou muito feliz de ter participado desse festival, assim, porque a gente é um festival grande, né, com uma importância, né, principalmente nesse retorno deles. Não, maravilha. Aqui em BH eu participo de uma experiência de cinema muito interessante, que é lá no Espaço Como Luz Estrela. É uma ocupação urbana, é um casarão que estava abandonado há mais de 20 anos. E mensalmente a gente tem feito uma sessão, né? Antes da pandemia, né? Agora, quando estiver liberado, a gente retoma. E a gente está também com uma experiência de fazer um encontro de cineclubistas de BH e do interior, fazer a segunda rodada. De uns 4 anos atrás, a gente quer retomar esse projeto. Então, estamos com saudade das sessões ao vivo. É, e, inclusive, o pessoal do Cine Café, eles também, eles estão com exibição online, né? Eles não pararam e debatem online também, que eu acho muito importante, muito massa, assim. Bem de guerrilha mesmo, assim, bem por amor, por paixão ao cinema. Sim. Então, dando sequência aqui na nossa conversa, é um certo consenso assim, entre os pesquisadores, as críticas cinematográficas, que teve uma popularização das câmeras de vídeo, das vídeos de edição nos últimos anos, e também somado a isso a gente tem as cotas, né, para negros e indígenas nas universidades, e também os tais afirmativos do audiovisual. E isso tem um resultado maravilhoso, é o aumento dos filmes feitos por pessoas pretas e indígenas também, o que propicia uma pluralidade, né, de narrativas. Eu gostaria de lembrar de uma frase da Beatriz Nascimento, que ela fala que a história do Brasil é uma história escrita por mãos negras. E aí, o cinema, né, assim como as outras artes, eles fornecem uma possibilidade de que vozes tradicionalmente subalternizadas possam contar a sua história e reconfigurar a nossa própria história do Brasil como um país, né? E aí, nessa perspectiva, seria bom ouvir de você as motivações da escrita do roteiro do filme. Você já comentou que foi um filme realizado por parte de uma oficina, isso é muito importante também. Essas atividades formativas, né, que o Cine Cipó também se preocupa em sempre promover oficinas, os festivais aqui de Belo Horizonte, os cineclubes também costumam ter atividades formativas que propiciam que filmes muito importantes, assim como o seu, possam surgir. E conta também um pouco como que foram as decisões, são 5 diretores, né, como foi esse processo de projeção, um pouquinho sobre a produção também. Assim, primeiro eu queria dizer assim que eu compartilho muito dessa ideia da Beatriz, assim, e sobretudo no cinema, né? Assim, que a gente vê que o cinema ele é construído não só que sexualiza os nossos corpos, né? Que hipersexualiza os corpos das mulheres pretas, que dita como as regras da sociedade vai inserir a gente, na verdade não vai inserir, vai nos deixar à margem, né? Que vai dizer qual o padrão de beleza, qual o padrão das mulheres que vão estar representando o cinema e que nunca é a gente. E assim, e aí pensando muito nisso, antes de entrar no curso, né, eu já vinha com esse questionamento do protagonismo feminino e negro no cinema. E depois que eu entrei no curso, eu comecei muito a refletir sobre uma questão assim. Eu venho do jornalismo, né? E no jornalismo eu aprendi que ou você pauta ou você é pautado. Então, eu comecei a pensar que se eu não falasse do que me é caro, do que me rodeia,
outras pessoas iriam falar, não iriam falar, e as que se propusessem a falar não falariam da forma que eu vejo, né? Porque são discursos que não fazem parte da contextualização da história do racismo. Então, pensando nisso, eu nem sabia que iria existir essa temática assim que isso foi proposto, me veio logo na mente, né, escrever sobre racismo e o, pelo filme ser um filme carta, né, uma carta aos antepassados, eu me lembrei também do que eu vinha pensando há um tempo, pesquisando sobre as histórias dos meus antepassados, né, principalmente do meu avô materno, que eu não sei a história assim, né, da nossa família. Inclusive, fui pesquisar árvores genealógicas assim na internet, né? E não encontro nada, não encontrava nada como outras pessoas negras não encontram, porque a nossa história não é contada. E aí eu meio que propor essa ideia de parecer muito pessoal, mas pensando em não ser pautada, joga essa ideia lá no curso e, felizmente, ela é comprada por algumas pessoas da minha equipe e outras pessoas que queriam entrar e não podiam porque tinham uma quantidade de pessoas, né, para participar de cada equipe. E assim, ironicamente, a equipe é toda é toda não. Na maioria são pessoas brancas, eu sou a única pessoa negra na equipe. Mas que se propôs a falar, me deixar falar, na verdade, me deixar livre para contar essa história, né? E, e me deixar livre no momento de performance, né? Porque a gente decidiu fazer a direção coletiva, a gente tinha um dia só para gravar, e aí foi muito assim, os meninos perguntando, Lívia, mas aí como é que tu quer passar essa performance? Quais vão ser as tuas reações e tal, não sei o quê. Me deixando muito livre para tomar essas decisões. Mas foram, assim, de extrema importância, Ravi e Jaildo, que fizeram a fotografia, de pensar na iluminação, pensar nessa iluminação para não desvalorecer a minha cor, né? Pensar nesse padrão que não me embranquecesse, não me deixasse cinza, sabe? Então foi muito importante. Foi bem colaborativo mesmo, sabe, as decisões. Larissa, que me ajudou também na edição do texto, assim, a gente só tinha 10 minutos para gravar. E aí ela me ajuda nessa edição, né, de texto para cortar. Ela é redatora, jornalista, redatora também, então foi uma ajuda grande, assim. E pessoal, Elvis Pinheiro, Raquel, assim, foram pessoas que me deixaram muito à vontade, inclusive ainda hoje, assim, quando a gente recebe algum convite para participar de algum festival, para conversar, eles sempre preferem que eu vá falar, porque eles entendem, né, o local, o meu local de fala e o local de privilégio que cada um ocupa, né, dentro da sociedade em si, né? Legal, que bom. Isso é um belo exemplo de lutar junto, né? De lutar com, de estar ao lado e de reconhecer certos privilégios e das pessoas brancas poderem colaborar com a luta antirracista, que é uma questão que deve ser encantada por todos nós. O André Novaes é um cineasta aqui de Contagem, Minas Gerais, cidade importante. Conheço alguns filmes. Só para aproveitar para quem está chegando agora e na live, a gente está conversando com a Lívia Agro, diretora do curta Aos de Ontem, Aos de Sempre. Quem quiser fazer alguma pergunta aí, a gente vai anotar e tentar responder até o final da live, fique à vontade. Bom, retomando aqui o André, ele disse uma vez que a simples presença de uma família negra em cena no cinema já é um ato político. E pessoas negras e indígenas são alvos preferenciais da polícia, do Estado, são vítimas de um genocídio que se prolonga, infelizmente, por séculos.
Eu queria te perguntar como é estar de corpo presente em um filme contra o racismo, é um filme que se afirma pela vida. Aí gostaria que você compartilhasse conosco esse engajamento que você várias vezes já trouxe algumas palavras que remetem à dor, né? Mas ao mesmo tempo também eu considero um ato de coragem muito grande também, né? Você já falou um pouquinho sobre isso. Isso, assim, foi um processo, primeiro foi um processo, assim, bem cansativo, né? E eu fico feliz de ser potência, né? De ser uma voz nesse momento, em que a gente sabe que está todo dia aí, né? Bate a nossa porta todo dia, que a gente não tem um minuto de descanso. E, e foi um processo, como eu disse, dolorido, assim. Acho que foi uma semana, mais ou menos, de pesquisa e para escrever o texto. E que eu refiz esse texto, assim, várias e várias vezes. Que eu tive que me revisitar, porque muitos desses relatos não aconteceram comigo diretamente. Mas a gente sabe que né, nas nossas causas minoritárias, né, se acontece com uma pessoa, que um outro negro, eu vou sentir, logicamente, a mesma ferida, porque eu me coloco no lugar que poderia ser o meu irmão, ou um amigo, enfim. E aí eu tive que me revisitar nessas pesquisas, né, de ver alguns relatos, assim, da internet, de coisas pesadas, que me fizeram ter um gatilho de lembrar, gente, isso aconteceu comigo também. E eu como é que eu não me lembrava mais disso, né? Como é que eu não parei para analisar, como é que eu não me impus sobre essa pessoa, sabe? E ter determinado ato racista comigo, ou com alguém que eu conheço, sabe? Então, eu fico feliz, né? Porque, falando assim dessa repercussão, quando as pessoas vêm até a mim e falam que já sofreu alguma coisa do tipo, ou que se é uma pessoa branca que parou para refletir, se já cometeu algo do tipo com alguém. Eu fico bem feliz, mas é muito cansativo, assim. Em alguns momentos, quando a gente foi fazer, eu me cansei muito, e eu acho que aparece isso, né? Em alguns momentos a gente até deixou, não cortou lá na mixagem do áudio, preferiu deixar o respiro, assim, porque realmente estava muito cansada de ler aquela carta, né? Algumas vezes, quando eu vejo o filme, assim, ainda eu fico bem, bem cansada. Sim. Sua fala me lembrou um pouco de uma entrevista que eu li da Ana Pi, que é uma diretora aqui de BH, que fez um filme lindo, chama Noir Blue, e ela fala que considera o filme muito importante, mas também foi um processo muito intenso de revistar as dores e tal, que ela preferia fazer ter feito outro filme, mas que ela também não declina da urgência, da importância e da necessidade de se fazer um filme como esse, né? E muito Uhum, próximo também, um filme de luta, né? Engajado e tal. isso. Bem isso. Aproveitando da pergunta anterior, a luta antirracista, como disse o Antônio Bios, filósofo quilombola, se iniciou nos navios negreiros. E ele diz que o primeiro quilombo se fundou no porão de um tumbeiro durante a travessia forçada do Atlântico. Eu acho isso muito forte, assim, né? Muito bonito. Ele já localizou o primeiro quilombo dentro de um navio negreiro vindo da África para cá. É muito Isso. justo, muito certo e essa afirmação dele essa sacada histórica que ele teve. Bom, aí eu queria que você comentasse, através dessa perspectiva de uma luta através de gerações, que começou antes, que lutam agora e que vai prosseguirá com os que virão ainda, como que o título do seu filme, Aos de Ontem e Aos de Sempre, e as escolhas dos personagens homenageados também, né? E agora, a partir disso que você falou que você colheu relatos que não são seus também, mas que ao mesmo tempo são, né, te pertencem. Queria que você, Isso. como que assim,
conjunto todo se liga, essa ideia da luta que atravessa gerações. É exatamente isso, assim. O filme ele começa sendo construído nessa minha perspectiva de enviar uma carta aos antepassados. E no momento que a gente está ali debatendo como serão as imagens visuais, alguém me pergunta o que é que eu vejo, né? E aí eu pensei, não, a gente pode fazer tipo de afogamento mesmo. E aí logo em seguida alguém da equipe, acho que foi Ravi, que lembrou justamente dos navios negreiros, né? Onde os homens eles preferiam se lançar ao mar ao ser escravizados, né? E aí a gente pensou, não, ótimo, tem tudo a ver, vamos continuar nessa linha. Não sei nadar, né? Então a gente preferiu desistir dessa ideia e tentar fazer na piscina, que seria mais seguro. Aí, quando eu estou construindo o texto, eu me direciono para a Dandara, também pensando nessa perspectiva de não ser escravizado e se submeter à morte a ser escravizado, né? Como Dandara que se lança ali na pedreira para não ser escravizado, quando ela é perseguida ali, né? Enfim. Aí, e aí começa com essa questão de falar para Dandara, né? De questionar, será que depois desse tempo todo da libertação das correntes, mas que nós fomos colocados à margem, será que realmente mudou alguma coisa? E aí a gente sabe que não, né? A gente sabe que mudou muito pouco, né? Será que o que é que está acontecendo hoje aqui? Eu queria dizer isso para os meus antepassados. Eu queria relatar os acontecimentos de hoje para esses antepassados, né? E aí eu fui construindo, fui pensando nesses personagens, como eu disse, alguns relatos que eu fui pesquisando e que fui lembrando, né, de coisas que aconteceram comigo, tipo, janeiro, e, e isso aconteceu, né? Eu estava com uma turma de amigos brancos, eu acho que nesse dia eu era a única negra da turma, e aconteceu esse fato da mulher me agredir com o guarda-chuva, simplesmente porque ela não queria que eu sentasse do lado dela, uma senhorinha realmente. E aí eu me vejo nesse lugar, saber exatamente o que fazer, né? Era uma senhora, eu digo o quê? E aí eu, mais uma vez, nesse pensamento de sufocamento, né? Me calo, não, não tenho muito o que fazer, e é isso, vida que segue, né? E aí, depois eu pensei, o curso aconteceu em 2018 e eu já vinha um pouco fragilizada com essa questão de Marielle, né? Mas eu também algumas histórias que me tocavam muito, como a de Cláudia, a de Luana e a de Amarildo, né? Aí eu queria contextualizar alguns fatos, mas eu queria dizer para esses antepassados as histórias desses irmãos que sofreram até a morte ali. E aí, no fim, a gente não contextualiza muito Marielle, porque a gente até agora a gente não sabe o que aconteceu, mas a gente sabe que ela é potência, que é voz, né? E que está ali, né? Com uma incógnita, mais ou menos. É isso. E assim, eu queria colocar muitas outras pessoas, mas infelizmente o tempo não dava, né? Se fosse colocar, sei lá, dava 2 horas de filme. É, quem sabe, né? Não fica um projeto futuro aí para um filme, para um longa. Uhum.
exatamente. Tem algum tema, assim, que você quer comentar? Alguma fala? Vamos falando aí. Tá. Então, eu lembrei também de um estudo da Lia Weiner-Schuckmann sobre branquitude. Ela adota a perspectiva do Frantz Fanon de estudar o branco, né, como produtor e reprodutor do racismo e também como beneficiário consciente ou inconsciente privilégios de se viver numa estrutura social, política e econômica racializada. Normalmente a tendência dos pesquisadores e tal estudar o racismo relacionando sempre à figura do negro e deixando o branco de lado, sem implicar o branco, né, o sujeito branco. E aí, na escala de privilégios em função da cor da pele, ela cita no estudo dela um depoimento de um morador de rua que, quando ele é perguntado sobre os privilégios que ele tem, ele é esse morador de rua branco, ele responde que ele pode ir no shopping para usar o banheiro e que os colegas dele, moradores de rua negro, não são aceitos no shopping, são impedidos, né? Então, assim, mesmo quem está mais desfavorecido socialmente, né, economicamente, que seria um morador em situação de rua, mesmo ele sendo branco, apesar de quando ele é branco, ele ainda tem alguns privilégios a mais que um morador de rua negro, né? E no seu filme você aborda, né, a questão dos privilégios e do discurso da pseudo-meritocracia, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse ponto? Assim, eu acho o maior mito, assim, que alguém pode falar para uma pessoa preta é que se ela quiser conquistar alguma coisa, ela só precisa batalhar muito. E que a gente sabe que não é isso, né? Tipo assim, eu sou exemplo vivo porque eu consegui entrar na universidade pública aos 23 anos e eu já tinha, eu terminei o ensino médio, sei lá, com 18. Então, já tenho 5 anos entrar na universidade, mas assim, muito difícil, principalmente porque as ações afirmativas da universidade contra a evasão, eu até naquele momento ali, não sei hoje porque eu não estou mais dentro da universidade, né? Mas ali não era algo que me privilegiasse de jeito nenhum, de forma alguma, porque eu nunca consegui uma bolsa, né? Assim, nunca consegui uma bolsa e outras pessoas brancas que moravam, que eram daqui da cidade, tinham essas bolsas assim, e muito eu me calei, né? Porque não vai adiantar mesmo, então não, eu tive que trabalhar e estudar, e às vezes eu fico me questionando, será que eu poderia ter me dedicado mais à universidade? Aí na mesma hora eu paro e penso que não, né? Não tinha como eu me dedicar mais, porque eu tinha que pensar em trabalhar o dia inteiro, tinha que pensar em chegar na universidade, tinha que pensar no que comer no outro dia. Imagine outras pessoas que não têm tanto privilégio que eu tive de estar na universidade. Hoje mesmo a gente vê muito claro essa questão da meritocracia nesse exemplo do Enem, né? A gente sabe que o acesso à informação é muito complicado nos grandes centros, né? Nas comunidades. A gente sabe que tem pessoas que não têm o que comer, né? Que está ali pensando como é que vai, pensando no vírus, pensando em se alimentar, pensando em como é que vai estudar, pensando em como é que vai pagar esse Enem, né? Como é que vai pagar essa taxa do Enem. É muita coisa, é muita demanda para a gente pensar. Então, como é, com desse tanto de demanda, que a gente ainda vai se dedicar aos estudos? Não é possível. Como é que eu vou tá de igual para igual com um amigo meu que só precisa estudar? Se eu precisar só estudar, era maravilhoso. Eu lembro muito de um fato assim, que aconteceu há pouco tempo. Eu vou ter que citar, né? A minha prima veio morar aqui comigo, né, para estudar, e ela teve um problema com a cama dela,
que ela queria uma cama maior e o quarto não caberia essa cama maior. E aí eu falei para ela, ai de mim, se na minha época que eu vim estudar, se o meu problema fosse só pensar na minha cama. E não era isso, né? Eu tinha muitas coisas para pensar, muitas, assim, demandas exageradas, assim, chegava cansada, enfim, é muito complicado. A pessoa negra, para sobreviver, e ainda quando a gente consegue, quando a gente ascende, a gente ainda não é visto como, não é colocado no nosso lugar de merecimento, né? A gente é colocado num lugar de desconfiança, né? É isso, que inclusive eu falo no filme, desconfio da nossa capacidade, sempre, sempre. Sim. É muito complicado. Sim. Tomando um pouco a questão dos filmes, eu como curador aqui do Cine Cipó, Festival de Cinema, eu tenho visto um aumento crescente assim, da produção de diretores e diretoras negros. Isso é uma coisa que me deixa muito animado e muito feliz também, que eu considero o cinema negro, junto com o cinema indígena, a vanguarda assim, do cinema brasileiro, sabe? Porque é claro que outras pessoas, outros diretores vão continuar fazendo filmes ótimos também, mas os assuntos, né, as histórias que a gente não ouviu ainda, as imagens que a gente não foram feitas ainda, elas vão vir dos quilombos, das aldeias, das periferias, né, e das mãos indígenas e dos cineastas negros e negras também. Isso é uma coisa muito importante também. E aproveitar também, não sei se você chegou a ver o Menino Pássaro, Não, do acredito Diogo que eu Leite. não vi o Menino Pássaro. Hoje, assim, hoje eu tinha me dedicado a ver os filmes, né? E eu tive que trabalhar de manhã, e assim, foi a manhã inteira, ninguém me deixou em paz, assim. Então, eu O não vi, Menino mas eu Pássaro tá, vou tá ver. online, se você tiver um tempinho dá para você assistir ainda, o público está assistindo a live também. Ele Uhum, é uma ficção do Diogo Leite baseada num acontecimento real, que foi um menino que começou a morar em uma árvore de um bairro da Zona Sul de São Paulo. Ele era negro, ele começou a despertar desconfiança dos vizinhos brancos ali da região, até que fizeram ele descer da árvore, mas ele continuou ali por baixo, assim, botou o colchão dele no chão e tal. Até que um dia as pessoas resolvem queimar o colchão dele, tentar expulsar ele de lá. E, e nessa linha também, assim, perto do que você falou da falta de oportunidades, a gente tem também o. Não, peraí que fugiu o nome aqui. Alma Bandida, que ele fala sobre os moradores de Corgesburgo que tem que varar com cristal, né? Que é um trabalho muito duro, assim, você fica cavando buraco dias e dias e dias, é perigoso, pode ter desmoronamento. E para quem uhum, sobra esse trabalho, né? São os jovens negros, né? Então, assim, exatamente. uma questão de oportunidades, de igualdades sociais e econômicas que a gente tem que melhorar muito ainda na política nacional, né? E eu lembro, agora me veio aqui a cabeça, é, você citou o André, né? Aí eu lembro do filme dele, Temporada, né? Que é falando assim dessas histórias cotidianas assim, que é um filme maravilhoso, né, com a Grace Passou e com histórias nossas, né, histórias que a gente se vê, né, a gente se vê representado de fato ali, corpos que a gente se vê representado. E é o que ele diz, né, assim, a representatividade que isso tem, um filme que estava na Netflix, né, e foi bem, muito, muito importante, assim, eu acho esse filme maravilhoso. Outro filme que eu vi agora esses dias também, é, foi O Cem Asas, né, da Renata Martins, que é uma diretora, assim, que eu acho maravilhosa, roteirista, assim, que eu admiro muito mesmo. E conta bem a realidade da criança
negra, né? Do menino negro ali, que já nasce tendo que ter todas as orientações de segurança para não morrer, né? E é um filme bem forte, assim, bem objetivo, né? Acho maravilhoso, muito bom. Sim. Bom, acho que a gente está caminhando para encerrar. Pena. Tá boa conversa, né? Mais uma vez, assim, agradecer, né, o espaço a vocês. Cipó, né, que a gente também exibiu ano passado. É, infelizmente, nessa questão do desaparelhamento aí do desgoverno com a cultura, a gente vê que os festivais eles passam por alguns problemas, né? A gente não tem muita verba para participar de todos os festivais e eu acho que é importante participar desses debates, né? Conhecer, né, outros diretores, mas é, acreditar, né, que a gente vai conseguir passar por esses momentos assim turbulentos e que o cinema vai ajudar a gente a abrir os olhos, né, para todas essas questões. Né? Então, muito bem participar desses momentos. A gente mantém essa confiança na força das imagens, né? Isso nos motiva a continuar produzindo filmes e produzir festivais também, né? Colaborar com essa difusão. Então tá, Lívia. Muito obrigado pela presença. Foi um prazer conversar com você. Lembrei de uma coisa, né? Uma coisa assim, que tem refletido muito nesse momento de pandemia é que a gente pode talvez incorporar alguma dessas dinâmicas de conversas à distância, né? Mesclar quando os eventos presenciais puderem ser retomados, né? Os debates são Isso, coisas que tiverem com diretores que puderem vir presencialmente, maravilha, mas de repente abrir uma possibilidade também de criar um debate híbrido, né? Para as pessoas que não estiverem próximas poderem participar também, né? Eu tenho refletido muito sobre isso, o que a gente pode assimilar esse período que a gente está de isolamento social, né? é muito importante. Ótima E, ideia. e sobre isso que você falou também da dificuldade que está sendo imposta ao cinema, né, pelo, por um regime praticamente bem autoritário que a gente está tendo aí no governo federal, principalmente. Uhum. Eu lembro de uma frase, se não me engano, da Viviane Rodrigues, que ela fala que tem os filmes de urgência, sabe? Acho que é filme do desespero que ela fala, num tom meio de brincadeira, que são os filmes que você precisa fazer de qualquer jeito, que você tá sem edital, tá sem grana, você vai, descola uma câmera 5D encostada, roda o filme e tem que dar um jeito Aham. de qualquer forma, né? Então, assim, se eventualmente a gente entrar no período dos filmes desesperados novamente, vamos entrar, vamos fazer os filmes. Vamos sim, vamos. A gente está batalhando, né, no campo da macropolítica para que os editais sejam mantidos e estendidos, principalmente, né, ampliados. Sim, sim, muito importante. Beleza. Valeu, Lívia. Um abração para você. Outro, Até a Carlos. próxima. Até. Tchau. Tchau. Bom, pessoal, a gente está caminhando para o encerramento. A gente vai ter uma palavra aqui da organização do evento. Só um minutinho. Muito boa conversa, né? Assistam ao filme, aos de ontem e aos de sempre, que está online. Até amanhã. Aproveitem. Estou adicionando a Paula Quimo novamente. Ei, Paula. Olá, Ricardo. Então, obrigada, Carlos, Lívia, é você que nos assistiu. Relembrando, o Circuito em Casa é uma programação online feita especialmente para você que está em casa, respeitando os protocolos de saúde para a contenção da Covid-19, de cultura, em parceria com o CIRC.
O Circuito em Casa, ele segue com muitas outras atrações. Amanhã teremos o segundo vídeo do tutorial para lives, ao meio-dia, e também o vídeo do Terça da Dança, B-Hoppers, e a disponibilização do vídeo dança Choro, do Move Concreto, às 19 horas. Na quarta, teremos a disponibilização dos curtas Semeador Urbano e Alma Bandida, ao meio-dia, e a live Afrofuturismo, Distopias do Presente sob uma perspectiva afrocientista, às 20 horas. A live que você assistiu hoje vai permanecer disponível nos canais do Circuito Municipal de Cultura e da Fundação Municipal de Cultura, para você que quer assistir novamente ou dar a dica para um amigo que não assistiu. A programação completa poderá ser encontrada nas redes sociais e no site oficial www.circuitomunicipaldecultura.com.br. Essa ação é realizada como contrapartida do projeto 8º Cine Cipó, Festival de Cinema, número 1003/2017, aprovada no edital 2017-2018 da Lei Municipal de Incentivo à Cultura. Thank you.